Alô, amigos queridos do nosso blog. Eu estava aqui em casa meio preso num dia meio chuvoso, frio, e a gente vai se sentindo meio paralisado e as reflexões começam a vir. E eu fiquei pensando às vezes sobre um outro tipo de aprisionamento, paralisia, prisão. Então eu gostaria de chamar essa nossa conversa de espírito aprisionado, ou que refletíssemos se hoje somos espíritos aprisionados. O que se traduziria, talvez, por uma verdadeira paralisia espiritual. E aí a primeira pergunta, a primeira reflexão que vem na nossa cabeça sobre o tema seria o seguinte: como é que anda a qualidade das nossas relações pessoais? Conjugais, familiares, sociais, na vizinhança, na escola, no trabalho, no meio da rua, no ônibus, no banco, na fila, na instituição religiosa que às vezes frequentamos, ou em qualquer outra parte ou situação. Como é que andam as nossas relações com as outras pessoas e aquelas que nós temos intimamente? Nós estamos felizes intimamente? Qual é o efeito dessas relações, dessas situações no nosso íntimo? O quanto eu estou feliz ou infeliz? O quanto eu estou livre ou prisioneiro? Estamos livres dessas emoções? Prisioneiros? Vou dar um exemplo. Às vezes temos um sentimento em relação à pessoa. Pode ser agradável ou desagradável. Não vamos colocar o desagradável. A pessoa não precisa estar presente. Se alguém fala o nome dela, ela pode estar até desencarnada. Se alguém falar o nome dela, aquilo pode nos dar um banho de amor ou um banho de lixo. A simples referência ao nome daquela pessoa. O que significa isso? Significa que quando digamos, o efeito é positivo, tá bom? Tá tudo tranquilo. Mas quando é negativo, a coisa complica. Uma vez eu escutei uma palestra onde alguém falou a respeito do amoroso espírito Bezerra de Menezes, que habita planos muito superiores que poderiam nem estar na ambiência da Terra. Já poderia ter seguido para outros planetas e está aqui em missão por um amor imenso que esse espírito nutre por essa humanidade. E ele, a serviço do Cristo, se dispõe a colaborar e está aqui conosco. E aí o palestrante mencionou na época, não tenho a informação precisa, mas ele disse assim, que o Dr. Bezerra, que é uma pessoa amorosa, né, que não precisa mais encarnar no planeta, na própria obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá diz que ele não precisa mais encarnar aqui, que ele encerra sua missão aqui. E disse o seguinte, que o Dr. Bezerra, às vezes, lá naquele seu ambiente puro, agradável, ele vive feliz. Ele vive feliz. Mas ele confessou alguma vez que, de tempos em tempos, assim, a cada 2, 3 anos, ele sentia uma certa nostalgia, assim, um sentimento estranho, uma tristeza. E ele aí procurou investigar o que causava aquilo, o que provocava uma situação daquele tipo ou ordem, estranha, do nada, de vez em quando. E depois de muito pesquisar, descobriu ele que uma pessoa, um espírito, não sei se encarnado ou desencarnado, não me lembro exatamente do fato, pensava nele de uma maneira inconveniente. E ele recebia os eflúvios deste pensamento e se sentia de alguma forma constrangido. Olha que coisa, o Dr. Bezerra habitando planos superiores. Para vocês entenderem como o pensamento, como os sentimentos,
que agasalhamos em nós provocam verdadeiro aprisionamento espiritual, mantendo a gente em determinadas faixas vibratórias desagradáveis. Muitas vezes extremamente desagradáveis. Lembra da música? Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Pois é, muito inspirado, né? O nosso brasileiro, Wagner, gravou a música, não sei se essa música é de autoria dele, mas se o sentimento está morto, por que ele volta a incomodar? Aquilo que está morto deveria estar morto. Bota uma pedra em cima e acabou. E esse é o grande problema nosso. É que a gente quer lidar com os sentimentos fingindo que eles não existem. Toda a psicologia moderna, a psicologia espiritual, Joana de Ângeles, que trata extraordinariamente dos aspectos psicológicos da alma humana. O Espírito Hamed tem obras muito boas a esse respeito. E Kardec. É bom lembrar a importância da psicologia para Kardec quando ele, ao fundar a Revista Espírita, a qual ele publicou mensalmente por quase 12 anos completos, cada ano formou um volume, assim, um grande volume, maior do que o Livro dos Espíritos, 12 volumes da Revista Espírita, que tem como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. Então, a psicologia era algo extremamente importante para o codificador Allan Kardec. Então, por que um sentimento que teoricamente está morto, ilhado, amordaçado, volta a incomodar? É porque, na verdade, ele vive dentro de nós. E se ele vive dentro de nós, não é ele quem está preso. Nós estamos presos a ele. Egoísmo, orgulho, culpas, melindres, mágoas, ressentimentos, raiva, ciúme, inveja, ódio, uma infinidade de outros. Todas essas emoções, sentimentos nos aprisionam e nos mantêm indefinidamente em determinadas frequências vibratórias, estejamos nós encarnados ou desencarnados, que nos impedem de vivenciar ou estar em locais ou situações mais agradáveis e felizes. Ou seja, aquela ideia de botar a sujeira debaixo do tapete não funciona. E nós vamos ver aqui, eu escolhi rapidamente com essas reflexões, eu peguei algum material de Kardec e de outras obras, para a gente fazer uma reflexão sobre isso, o que diz o Evangelho, para a gente, às vezes, entender o sentido das coisas. Né? A gente precisa entender o seguinte, né? Quando nós guardamos esse tipo de emoção, é como se nós estivéssemos tomando colheradas de veneno. Nós estamos matando a nós mesmos, envenenando a nós mesmos, provocando em nós doenças. Fazemos enorme mal. Não apenas a nós, mas também, quando temos um sentimento desagradável, ruim, aquele que é o destinatário das nossas emoções, dos nossos atos, dos nossos sentimentos equivocados. Então, obviamente, até o advento de Jesus, a lei era olho por olho, dente por dente. Então, tá bom. Mas Jesus vem com uma proposta absolutamente distinta. É uma quebra de paradigma de comportamento, de sentimento, de vivência. Por isso o Evangelho, a boa nova, uma nova maneira de ser, de viver, de pensar, de lidar com as coisas, com as pessoas, com os fatos, com a vida.
Né? E quando vem a pergunta, né, qual o maior dos mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Todo mundo conhece isso, está lá nos Evangelhos, Mateus 22, 36. E logo em seguida vem um outro extraordinário. E o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus, numa capacidade extraordinária de síntese, porque muitas vezes as pessoas leem as obras de Kardec, leem os cristãos em geral, leem a Bíblia, o Novo, o Velho Testamento, e andam com o livro ali, mas elas não compreendem muito bem o que Jesus queria dizer. E Jesus resume tudo de uma forma extraordinária. Espíritos extremamente inteligentes falam pouco e dizem tudo. Olha o que Jesus disse a respeito do amar a Deus, acima de tudo, e depois amar ao próximo, como um mandamento tão importante quanto o primeiro. Estes dois mandamentos, deles dependem toda a lei e os profetas, ou seja, não adianta a gente ficar citando Mateus, Lucas, Isaías, Jeremias, etc. Não adianta. Se nós não entendermos essa pequena e simples equação de colocar Deus na sua posição de Criador, a quem todos devemos a existência, a vida e tudo, e depois nos colocarmos todos como uma grande fraternidade. E qual é a base disso tudo? É o amor. Obviamente, o amor é uma palavra muito genérica que expressa sentimentos muito distintos. É muito diferente amar uma mulher apaixonadamente por muitos anos, estabelecer com ela uma relação de amor, de amizade, de companheirismo. É muito distinto, por exemplo, de amar a um filho, que é um outro tipo de amor. De amar a um amigo, amar a mãe, amar ao pai. São sentimentos, amar a humanidade. São sentimentos distintos. A palavra amor, ela expressa sentimentos positivos sempre. Mas o nosso próprio Evangelho diz que amar o inimigo não é ficar dando beijo e abraço nele, é simplesmente desejar o bem a ele, até porque existem incompatibilidades fluídicas. Não é agradável. Quando vem um amigo, nosso coração se alegra. Quando vem uma pessoa antipática, a gente não tem a mesma emoção. É uma incompatibilidade fluídica. A gente precisa entender isso. É só ler lá os capítulos, né? 10, 11, 12 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que isso está muito bem explicado lá de várias maneiras. Mas a base de todo o ensinamento de Jesus é uma só. Porque é o que Deus faz. Deus ama. Nós fomos criados por amor. Deus cria o tempo todo porque ama o tempo todo. Tudo em Deus é beleza, tudo em Deus é harmonia, tudo em Deus é perfeição, tudo em Deus é amor. E Jesus, como seu melhor emissário, não praticava outra coisa, não dizia outra coisa, não vivenciava outra coisa, não sentia outra coisa que não fosse amor. Então, quando a gente fica falando de sentimentos, mágoas, ressentimento, inveja, isso é o anti-amor. Ou seja, nós estamos longe de vivenciar um estado de saúde, de equilíbrio. E quando nutrimos, agasalhamos, alimentamos dentro de nós esses sentimentos, eles vão nos manter prisioneiros indefinidamente. E aí é muito interessante. Na obra O Céu e o Inferno, Kardec diz, né, ele faz uma reflexão a respeito das penas eternas propostas nas religiões tradicionais, mostrando a sua inadequação. Entretanto, ele diz assim, mas na verdade a pena é eterna enquanto o indivíduo se obstinar em manter aquela posição ou aquela atitude. Então, você quer ficar assim? Vai doer, vai sofrer. Quanto tempo? Quanto tempo você quiser.
uma encarnação, 2, 20, 30. É o seu livre-arbítrio. Então a pena é eterna enquanto o indivíduo se mantiver naquela determinada posição que ele não quer rever, não quer modificar, não quer transformar para melhor. Então, por que nós estamos aprisionados? Jesus diz assim, um novo mandamento. Mandamento é uma ordem, é uma determinação, não é opcional. Jesus não disse assim, se você quiser, você faz. Claro que ele respeita o nosso livre-arbítrio como Deus respeita. Mas, se você diz que é cristão, um novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Vocês devem. Dever. É obrigação. É dever. É impositivo que ele está colocando. Então as pessoas dizem-se cristãs, mas elas não seguem. Jesus diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos digo? Como que você pode estar dentro de uma família, de um relacionamento, dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, cheio de ressentimento ou ódio por outra pessoa? Complicado, porque você está faltando com a coisa básica. Jesus quer um mandamento. Jesus diz assim, quando ele fala do novo mandamento, amem-se uns aos outros, ele diz assim, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ele coloca o condicional, se. Se não amar, não é discípulo, não é cristão, não é espírita. Porque o espiritismo usa como sua base moral o Evangelho de Jesus. Então Jesus deixa claro o que pode ser considerado um cristão ou não. O cristão tem que aprender a amar. As pessoas acham que tem que aprender para ser advogado, engenheiro, ministro, etc. Isso é bom para a vida material. Mas o nosso objetivo nesse planeta é o exercício do amor. E por isso estamos aprisionados, porque não aprendemos a amar. Ele diz assim, reconciliar-se com os adversários. Estamos falando do nosso querido Evangelho. Eu recomendo a vocês, como subsídio dessa nossa conversinha, ler os capítulos 10, 11 e 12. No capítulo 10, fala bem-aventurados os misericordiosos. Então, lá está o título assim, reconciliar-se com os adversários. E aí eu comecei a ler o texto e ele é muito interessante pelo dizer assim, Mateus 5, 25 e 26. Conserta-te sem demoras com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. E aí vem uma frase. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Vamos entender isso? Primeira coisa que achei interessante, que quando eu li aqui no Evangelho, conserta-te, o conserta-te estava com conserto com C. Conserto, reparo, num automóvel é com S, né? Consertar. Consertar a geladeira. Mas aqui ele usou o consertar com C. E é de concerto, um concerto musical. O que é um concerto musical? É um encontro harmônico de instrumentos, de sons, de melodias. Então Kardec usa concerto no sentido da gente buscar harmonia com o outro, com o próximo. Não deixar desequilíbrio, desamor dentro. Olha que coisa interessante. E ele diz, olha, anda, faz rápido. Você tem um problema com a pessoa? Resolve, vai lá, conversa, busca uma solução. Não agasalha dentro de você, não finge que não aconteceu, se está te incomodando. Vai lá e tenta resolver. Talvez a pessoa nem queira, mas você fez a sua parte. Por quê? Porque depois, se você ou ele desencarnar, se ele desencarnar primeiro e ficou um problema, você passa a ter um adversário invisível.
Você vai sofrer um processo obsessivo, provavelmente. Se dentro dele ele tem o mesmo sentimento, o mesmo antagonismo em relação a você que você tem a ele. Então, Jesus diz, olha, anda rápido, vai lá e reconcilia, para que não suceda que ele te entregue ao juiz. Quem é o juiz? Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: onde está no homem gravada a lei de Deus? E a resposta é simples e rápida: na consciência. O nosso juiz é a consciência. E a nossa consciência, que tem o gabarito do que é o certo e aquilo que não é certo é errado, a nossa consciência vai nos condenar. Nós não escapamos, ninguém precisa fazer nada. Se aquele indivíduo que desencarnou foi embora e nos esqueceu, não resolveu o problema. Porque a nossa consciência, o juiz, vai nos impor reparação daquela situação, se nós formos, digamos, os autores ou colaboramos para aquela desarmonia, aquele estado de desamor, de antagonismo, de adversidade, às vezes de ressentimento ou até ódio. Então nós ficamos, ele diz, para que o juiz seja mandado para a cadeia. Qual é a cadeia? Se você está num padrão vibratório, ele define onde você vai estar, quer seja encarnado, quer seja desencarnado. Você não sai dali. Em verdade, te digo que de lá não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, enquanto você não resolver isso aí, você vai ser prisioneiro dessa situação. E as pessoas acham que podem empurrar com a barriga, fingir que não viu. Passa 20, 30, 50 anos, desencarna e não resolve o problema. Aí depois tem aquelas cenas, fulano morreu, eu queria ter tido tempo de falar. Meu Deus, você teve 40 anos, não falou por quê? Então, é interessante a gente entender isso, porque nós precisamos olhar as coisas sob o ponto de vista de que somos espíritos imortais. As coisas ficam. Os amores vão e ficam. Os ódios vão e ficam. Não tem como se livrar dos problemas sem processá-los. No próprio Evangelho, tem outro subtítulo que ele diz assim: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quer dizer, quando você avalia o outro, julga o outro e percebe o equívoco, mas mesmo assim você exerce o perdão, a misericórdia, Jesus já disse para nós no Pai Nosso. As pessoas oram o Pai Nosso há séculos sem se darem conta de que Jesus ensinou a nós que nós podemos escolher os critérios da nossa própria avaliação e julgamento interno. Perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós dizemos para a nossa consciência, nós dizemos para a espiritualidade, nós dizemos para Deus: se eu for inflexível, intransigente, duro, esse é o critério para a minha própria avaliação. E as pessoas pedem isso de joelhos sem se darem conta do que estão pedindo. Se perdoardes as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Está lá em Mateus 6, 14 e 15. E aqui vem outra. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Ou seja, houve um problema com uma pessoa, busca essa pessoa, ela, exatamente ela, não outra, apenas ela, e tenta conversar, processar, resolver, harmonizar, dissolver o mal-estar. Não, o que a gente faz? Teve um problema com a pessoa, a gente sai dali e conta para 1, para 2, para 3, para 100, bota na televisão, bota na rede social e não fala com a pessoa. Nenhuma daquelas 875 pessoas que vão participar podem resolver o problema. Ele deveria ser resolvido entre eu e você, talvez. E aí,
Jesus diz assim, porque se você for lá em particular e resolver, você ganhou um amigo, você ganhou um irmão. Jesus diz assim, né? Porque as pessoas vão na casa espírita, fazem aquela casa de santinho. Eu me incluo nisso, todos somos assim. Vão nas igrejas. E aí Jesus diz assim, se estás fazendo a oferenda diante do altar e te lembrar que aí, nesse momento, você está lá na igreja, você está lá na casa espírita, e se você se lembrar que aí, que você tem um irmão que tem alguma coisa contra você, faz o seguinte, para um pouco, deixa tudo aí, volta lá e resolve o problema com ele. E depois você faz a oferta. Não, a gente quer escamotear, resolver a coisa de forma... O jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro. Jesus está deixando claro aqui que não tem jeitinho brasileiro. Quando nós estamos com o nosso coração cheio de mágoa, de amargor, de raiva, de ódio, de ressentimento, nós estamos fracos de emissão, nós estamos numa frequência muito baixa. E outra coisa, nós não temos como enganar a espiritualidade. Nós não temos. Pela vibração nossa, pela nossa aparência, através da observação da aura, do perispírito, eles percebem exatamente o que vai dentro de nós. E a gente fica numa atitude de hipocrisia dentro dos templos, né? Ali, e a espiritualidade está olhando o que está dentro de nós, a nossa imperfeição. Tem aquela passagem, né? Por que você está vendo o argueiro no olho do outro, lá, aquele cisquinho, quando tem sabe? Resolve primeiro. Olha para dentro de você primeiro. Sabe o que Jesus usa nessa expressão aqui? Está lá em Mateus 7, 3 a 5. Sabe o que ele diz sobre isso? Essa história da gente ficar olhando o defeito do outro e não olhar para dentro de si para perceber os nossos próprios defeitos. Ele chega uma hora que Jesus se irrita e diz assim, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então você vai ver como é o problema do olho do outro. Hipócrita. Jesus usa essa expressão. Se nós procedemos assim, isso é hipocrisia, segundo a ótica de Jesus, não é a do Paulo aqui minha. Jesus diz que isso é hipocrisia. Né? Não julgueis para não seres julgados. Porque com o juízo que julgardes os outros, assim sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Bom, então a visão cristã, meus amigos, desses sentimentos equivocados, só tem uma terapia para isso, é o amor. E aí, vamos ver como é que a doutrina espírita também aborda isso. Parte disso eu já falei para vocês, está aqui. Todas essas passagens também estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente precisa entender o seguinte, qual é o lema da doutrina espírita? Lá em cima, está lá no Livro dos Espíritos, no Prolegômeno. Aliás, essa frase, segundo o Chico Xavier disse que se esta frase não estivesse lá, ele nunca teria se tornado espírita. Fora da caridade não há salvação. Lá não estava escrito fora do espiritismo, fora da igreja, não, fora da caridade. Esta frase é uma frase cabal, determinante para que o Chico Xavier se tornasse o espírita que ele é e foi e é. Então, é bom a gente lembrar esse grande lema. O espírita tem que entender que ele precisa balizar suas emoções, seus sentimentos, seu comportamento a partir deste lema colocado para nós. Quem quer se dizer espírita tem que abordar ou perceber dessa forma. O Livro dos Espíritos, na questão 886, eu já disse isso aqui em várias ocasiões, mas eu vou repetir pela importância. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? Pergunta Kardec aos espíritos superiores. E a resposta é benevolência para com todos. Como que você pode exercer benevolência para com todos, nutrindo mágoa, ressentimento contra alguém? Ou ódio?
ou inveja, ou ciúme. Isso neutraliza. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Como que você pode ser indulgente se você continua com ressentimento em relação àquilo, àquela pessoa, aquele fato, e você não tira aquilo de dentro de você a ponto de te deixar doente? Tem pessoas que contraem câncer e outras doenças graves pelos sentimentos que ficam depositados lá no perispírito, nos seus porões, que vêm se refletir sob a forma de um tumor no corpo físico. E essa pergunta ainda tem um complemento. Ele fala: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, o espírita, seu lema é: fora da caridade não há salvação. Então, nossos comportamentos, nossos relacionamentos, qualquer um, todos eles, deveriam ser orientados pela benevolência, pela indulgência e pelo perdão. Quem assim não age, não compreendeu a essência da nossa doutrina espírita. Eu vou ler para vocês, aqui no capítulo 10, no item 14, tem uma mensagem grande do espírito Simeon, que foi dada em Bordeaux, 1862. Ele diz várias coisas dentro desse tema que nós estamos tratando. Ele diz assim: espíritas, não vos ouvideis de que tanto em palavras como em atos o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas uma coisa: no bem que possais fazer. Ele fala uma série de coisas interessantes. No final ele diz assim: feliz aquele que pode dizer cada noite, ao dormir, nada tenho contra o meu próximo. Ou seja, você está com o teu coração limpo, você está com o seu perispírito limpo desses sentimentos, dessas emoções equivocadas negativas. Feliz aquele que pode dizer a cada noite, quando for dormir, nada tenho contra o meu próximo. No capítulo 17, Sede Perfeitos, quando se fala do dever, porque como é que nós podemos amar ao próximo sem amar a nós mesmos? Nutrir sentimentos equivocados dentro de nós é faltar com o dever para conosco. No capítulo 17, falando sobre o dever, o item 7, o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Como que eu vou me maltratar, agasalhar dentro de mim emoções equivocadas que vão me provavelmente fazer adoecer do corpo, porque da alma eu já estou doente. O dever é a lei da vida. Encontramos nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. E aí o Lázaro, que é o espírito que dá a mensagem, diz assim: eu estou aqui me referindo ao dever moral, eu não estou falando do dever das profissões. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. Ele volta lá no amar ao próximo, amar a Deus. Lázaro coloca aqui. Então, se você guarda dentro de você, ou eu, um sentimento equivocado, eu estou faltando com o dever para comigo mesmo e você com você. Você precisa pensar a respeito disso, como eu gosto de refletir também. Na obra Técnicas da Mediunidade, do Carlos Torres Pastorino, muito conhecido por aquele livrinho Minutos de Sabedoria, o Carlos Pastorino fala o seguinte na página 40 dessa obra: cada indivíduo possui sua frequência intermediária de determinado valor, ou seja, em que frequência a gente vibra,
que oscila, presta atenção, de acordo com as imagens mentais que cada um cria. Você criou uma imagem boa, você jogou a frequência lá para cima. Você criou uma imagem feia, você joga a frequência lá para baixo. O remédio para aliviar, evitar as frequências baixas, que atrapalham o indivíduo na sua vida normal, e aí, como o livro ele fala técnicas da mediunidade, né? Obviamente que vai afetar o bom exercício da mediunidade. O remédio para evitar as frequências baixas será elevar a frequência intermediária da criatura de tal modo que não produza imagens de baixa qualidade. Vamos parar um pouquinho e dizer assim, falamos o nome de uma pessoa que você não tem simpatia. Para onde foi sua frequência? Qual foi a imagem que você criou, mental? Entendeu o que eu estou falando? É uma imagem desagradável? É uma imagem de dor? É uma imagem de sofrimento, de desgosto, de mal-estar? Sua frequência baixou. Ele diz que quando a gente evita criar, produzir imagens de baixa qualidade, né, a gente gera uma elevação da frequência que equivale a um combate sistemático a tudo que vem a reduzir as vibrações, como vaidade, orgulho, pretensão, mágoa, ressentimento, ciúme, críticas, etc. É isso que ele fala lá. E ele diz assim, ó, havendo qualidades positivas, humildade, amor, espírito de serviço desinteressado, a frequência intermediária da criatura permanece alta, afastando-se o perigo de se formar imagens negativas. Compreenderam? Bom, continuando. O que diz Kardec sobre esse tipo de sentimento, de emoção e como isso interfere ou ajuda, agora tratando do ambiente da casa espírita? Ele diz assim, Livro dos Médiuns, item 331, lá pelo finalzinho. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a soma de todos os seus membros. Todas aquelas mentes que estão ali sentadas estão pensando, que formam uma espécie de feixe, um conjunto. Ora, esse conjunto será tanto mais forte quanto mais homogêneo. Ou seja, quando todos estão concentrados, pensando da maneira mais homogênea, próxima um dos outros, mais forte é essa situação. Obviamente, quando existem divergências mentais, discordâncias entre os membros, panelinha, discórdias, grupinhos, críticas, contrariedade. A pessoa está falando lá, o outro está aqui. Está tudo errado. Eu não concordo com nada daquilo. Eu não apoio isso. Ou então eu estou ali cheio de raiva, hipócrita, pensando naquela pessoa, ou na outra, ou na outra. É isso que Kardec chama a atenção aqui. E aí ele diz assim, né? A gente aqui, ele deu o exemplo de uma reunião. Aí ele, no item 334, ele diz, tudo o que dissemos sobre as reuniões aplica-se às sociedades, às casas espíritas. A benevolência recíproca, reinando entre os membros da sociedade, afasta todo constrangimento e retraimento originados da susceptibilidade, do orgulho que se irrita com a menor contradição, do egoísmo que só se interessa por si. Vocês conhecem pessoas assim na sua casa espírita? Qualquer coisa fica magoadinho, aborrecidinho, esquece o trabalho e fica ali o tempo todo. Faz aquela cara de sofredor, banca a vítima. Vocês conhecem? Kardec diz, olha, que quando há uma união verdadeira, real, de amor pelo trabalho, pela obra que se propõe a fazer, né?
É assim. Ele diz assim, nesse mesmo item: uma sociedade em que dominassem os bons sentimentos, onde seus membros se reunissem com o fim de se instruírem e não com a esperança de ver apenas novidades, ou para fazer prevalecer a sua opinião, essa sociedade seria não somente viável, mas indissolúvel. E por isso que as instituições afundam, acabam, se enfraquecem. Porque a gente deixa o amor lá fora e bota aqui dentro a vaidade, o orgulho, o egoísmo. E aí vem a mágoa, o ressentimento, o rancor, a ofensa, o despeito, a inveja, o ciúme. Todas essas coisas. E olha só como Kardec era um grande psicólogo. Ele diz assim, ele conhecia a natureza humana. Afinal de contas, né? Professor, tantos anos, deu a ele muita capacidade de observação. Se a reunião encaminhar-se mal, poderão perguntar: os homens sensatos e bem-intencionados não terão direito de crítica e deverão deixar que o mal se efetue sem nada dizer, aprovando-o pelo silêncio? E aí ele responde: não há dúvida que esse direito lhes assiste. Constitui-se mesmo num dever. Mas se a intenção for boa, eles farão a sua advertência de maneira conveniente e benévola, abertamente e não com subterfúgio. Você não vai ficar fazendo fofoquinha com o coleguinha do lado, com o amigo do lado. É isso que ele está dizendo aqui, com muita clareza. Você tem um problema com o dirigente, vai lá e conversa com ele. Resolve o problema com ele. É a mesma coisa que Jesus falou, ele está dizendo aqui. Bom, vamos fechar esse tema, né? Dizendo assim, né? Quando eu comecei, qual foi a conclusão que eu cheguei e eu quero compartilhar com vocês? O coração, que habitualmente agasalha sentimentos negativos em seu íntimo, como mágoa, melindre, ódio, etc., sempre enfrentará sérias dificuldades para expressar o amor em suas mais variadas e diversas vertentes, como a fraternidade, a tolerância, a empatia, a beneficência, a paciência, mesmo nas suas formas mais simples e fáceis. A pessoa que assim age torna complexa e tardia a prática da caridade proposta pela doutrina, né? E essa caridade, aquela que eu disse para vocês na ótica de Jesus, através da benevolência, da indulgência e do perdão para consigo mesmo e para com os outros. Em suma, é uma alma doente, um coração doente, em sofrimento, que demanda imediato, íntima e honesta autoterapia, sob a pena de manter constante o estado de dor. Lembra aquela história? O problema continua indefinidamente até que a pessoa se transforme. Kardec disse no céu e inferno. Você vai manter um estado de dor indefinidamente e essa pessoa, eu, você, qualquer um, daí não saireis até o vértice para o último sentido. Você não tem como mudar a situação. Você vai ficar num planeta de provas e expiações, vivenciando situações iguais a essas, ou parecidas, ou semelhantes, até que você mude. Daí não saireis. Não tem como. Enquanto você não aprender a lidar com essas emoções, com esses sentimentos, e eu também, nós vamos ficar nessa situação. Jesus deixou claro. Então, esse estado de dor fica indefinidamente, a gente fica num lugar desagradável, repetitivo, até que, como espírito, a gente decida promover as necessárias reformas íntimas, a limpeza, através da profilaxia do alto amor e do amor ao próximo, que vai nos libertar desse tipo de amargem. Então essas eram as reflexões para um dia frio
em que eu estava aqui preso dentro de casa. Paz para você.